Olá, amores. Hoje eu tô aqui para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as atualizações do diário de escrita, né? Então, espaço, 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 vírgula, espaço, L, 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 espaço, F, C, espaço, S, L, espaço, C, espaço, espaço, vírgula, vírgula, espaço, N, 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 espaço, N, espaço, é, eu comecei a contar, né, a escrita do livro com no dia 11/9, né? E foi de quando eu comecei a registrar. Daí já tinha alguns capítulos escritos, já tinha algumas coisas. E aí eu fui atualizando vocês um pouquinho em algumas postagens aqui no Instagram, mas enfim. Parei, né? Daí, vocês, quem consegue ver, né, tá notando que tem vários vermelhinhos aqui na planilha, que é a planilha que eu uso para contagem de palavras e, enfim, registrar todas as coisas do livro. Daí, o que acontece? Eu acabei não conseguindo escrever por falta de organização de tempo, viu, gente? Não foi porque eu não queria, não. Foi por falta de organização de tempo mesmo. E aí eu escrevi alguns dias, né, no mês 11, no mês 9, né, em setembro. Aí, quando chegou em outubro, eu não escrevi nada. E quando foi... Cadê? Até o dia, do dia 1º até o dia 31 de outubro eu não escrevi nada. E aí, o que acontece? Todo ano tinha aquele desafio do NaNoWriMo, né? Que era para poder escrever 50 mil palavras no mês de novembro. Só que o NaNoWriMo acabou e aí outras plataformas pegaram a ideia, né, para poder incentivar. E eu não estou participando oficialmente de nenhuma, mas eu vi a ideia e eu falei, gente, eu preciso fazer algo com relação a isso. E com isso, eu peguei e comecei a escrever em novembro com esse objetivo de 50 mil palavras. Eu não consegui fazer as metas diárias, tipo assim, o certo é escrever 1.666 palavras por dia, mas eu acabei tendo alguns compromissos e eu não consegui dar conta de fazer as 1.666. E aí eu tô fazendo de acordo com o que eu consigo aqui com os dias que eu tenho, né, para poder fazer os momentos. E aí espaço, espaço, assim no dia, cadê? No dia 1º de novembro, eu escrevi 500, cadê? 550, não, 229 palavras. No dia 2 eu escrevi 526. No dia 3 eu escrevi 1.056. E no outro 1.635. E aí no dia 7, 8, 9, no dia 6, 7, 8 e 9, eu não consegui escrever nada devido aos compromissos que eu tive. E aí eu peguei para poder também, quando eu voltei no dia 10, eu peguei para escrever no dia 9 mesmo, eu já peguei para escrever um pouco. Só que no dia 9, o que eu tive que fazer? Dar uma olhada na escaleta, porque os capítulos que eu tinha já escritos, que eram os que estavam com alguns probleminhas, eu precisava passar eles de novo, né? Escrever, reescrever eles para dar andamento ali na história, porque senão não ia dar certo. E aí, com isso, eu tinha o capítulo 8, o capítulo 9 escritos com problema, e um capítulo sem número, porque até então era uma cena, só que era para poder eu escrever.
E no final das contas, acabou se tornando um capítulo inteiro, ou 2, se bobear. Só que aí, assim, esse que tá sem número, eu não peguei para poder reescrever, eu peguei para reescrever o 8 e o 9. E com isso, nessa de reescrever o 8 e o 9, eles vão virar praticamente 2 capítulos. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês a aba de capítulos, né? Aqui que eu tenho. Então, aqui, olha, tem os capítulos, né? O capítulo do 1 ao 7 já todo prontinho. E já todo concluído. Aí o 8 eu também já deixei como concluído e o 9, mas capítulo 6, capítulo 8 e capítulo 9 aqui já estão já escritos. Só que o 9 eu tô fazendo aqui de novo, né? Dando uma reescrita nele. E aí, assim, esse 9, né, ele já vai dividir em 2 de novo, porque o 8 já dividiu em 2, que virou 8 e 9, e aí o antigo capítulo 9 já dividiu em 2 também, que virou 10 e 11, enfim. É nessa questão dessa mexida aqui que eu tô tendo que fazer para poder escrever. E aí, com isso, a questão da escaleta que eu tinha, tipo, já programado, assim, 18 capítulos, aí eu já tive que remexer nela de novo. Eu não vou mostrar a escaleta porque ela tá muito detalhada, tá com muitos spoilers, eu não posso passar para vocês. Ainda. Pois é, que é o que eu já sei fazer no momento. Afinal, espaço. Y, espaço, 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 agudo, agudo, maiúscula Mas, tô tendo que dar uma remexida por causa desses capítulos que estão entrando em... Como posso dizer? No meio aqui, né? Que a gente chama de midpoint, enfim, essas coisas assim para dar andamento mesmo na história. Enfim, e aí com isso, gente, eu tô feliz demais, porque mesmo eu tendo tido esse probleminha aí dos dias, né? Em outubro eu não escrevi nada. E aí, em novembro eu comecei a pegar para poder fazer esse desafio. Eu tô me sentindo, assim, muito feliz porque já tô com bastante coisa já bem escrita, tô com a escaleta já bem em andamento também. E aí, assim, aqui Cadê? No dashboard que eu tenho aqui, eu cheguei a compartilhar alguns que eu já tava praticamente já, tipo, a 40% do livro pela meta de palavras que eu tenho aqui, né, para poder fazer. E calma aí, aqui. Eu já tava já nos prints que eu compartilhei com vocês, já tava já bem em andamento, tipo assim, já tô com 30 mil palavras escritas, 20 mil palavras escritas praticamente. Só que aí isso era de acordo com os capítulos que estavam com aqueles problemas, então eu já tirei os capítulos que estavam ali com os problemas. Daí aqui eu tá dando como 10 capítulos concluídos, mas assim, tem mais, né? Porque conforme eu tô reescrevendo ali, já tá indo mais. E daí aqui eu tô com 18.502 palavras escritas. E falta 28.600 e poucas, pela quantidade de 45 mil palavras que eu tenho para fazer aqui no manuscrito. Gente, eu sei, a conta não fecha, realmente não fecha, porque a gente que é escritor é maluco, né? Enfim, não sei nem se vocês vão acompanhar esse diário de escrita aqui todo, porque o negócio é meio louco. A cabeça de escritor, mesmo com planilha, com tudo, é maluca. Mas apesar de não bater a meta, assim, tipo, os números não batem, né?
Mas, assim, faz sentido no final das contas. Porque sempre entra um capítulo novo, sempre entra uma cena nova, sempre sai alguma coisa. E, enfim, né? E acaba virando essa bagunça. Então, tipo, já não bate o fato de eu, nesse desafio de escrever 50 mil palavras em 30 dias, sendo que na meta aqui que eu botei, eu tenho que escrever 45 mil. Só que assim, lembrando que essa é a primeira versão do livro, então a versão final eu pretendo que realmente tenha 45 mil palavras. Mas eu não sei como que vai ser nessa primeira versão que eu tô fazendo aqui, que eu tô escrevendo, né, e tal. Então, muita coisa vai mexer, vai entrar palavra que não é pra entrar, porque quando a gente tá escrevendo a primeira vez, o que importa é você lançar as ideias no papel ali, lançar as cenas, lançar as coisas, e nem sempre tudo vai estar em uma ordem cronológica, em uma ordem que vai fazer sentido. Então, tem coisas que realmente, sabe, depois tem que ir mexendo. Então, assim, no meu arquivo de rascunho, eu tô deixando vários comentários, várias anotações ali para poder eu resolver bloqueios de enredo depois, tirar a cena, colocar a cena, enfim. Então, sempre mexe alguma coisa. E daí, assim, não tem como a gente saber, né? Por mais que eu tô com a escaleta toda feita, tô com os planejamentos do primeiro, segundo e terceiro ato, tô com o planejamento dos personagens em si. Por mais que tudo isso tá andando, e é a primeira vez que eu tô fazendo assim, dá um pouquinho de diferença, sabe? Tipo, conforme você senta pra poder escrever mesmo. Então, enfim, eu vou deixar, né, alguns takezinhos de escrita que eu fiz. Cogita a possibilidade de sair daqui. Espaço. Maiúscula E, vírgula, vírgula, está aqui. Vírgula, vírgula, espaço. Espaço. Pra vocês e na verdade vocês já devem ter visto isso aí no meio do vídeo, né? Enfim, em alguns momentos. E assim, conforme eu for tendo mais novidades, eu vou passando. Mas assim, com relação à história mesmo, eu não vou dar spoiler nenhum, além das coisas que eu já falei, que é uma história que se passa aqui na minha cidade, em Petrópolis. É uma história que é uma ficção cristã. E teoricamente é pra ser uma noveleta, pode ter muita gente que tá se assustando aí com 45 mil palavras. Nossa, você lê isso aí, tipo, rápido, porque os capítulos são bem curtinhos. Então, enfim. Mas, mais do que isso eu não posso falar, gente, porque... Não porque eu vou mudar, mas porque senão perde a graça da leitura das coisas. E assim, eu vou compartilhando mais com vocês à medida que eu for tendo coisas. Eu tô um pouco sumida assim das redes sociais, mas é porque eu tô escrevendo, eu tô produzindo. E aos pouquinhos vocês vão tendo mais novidades aí. Data de lançamento ainda não tenho. Eu tenho aqui o prazo de terminar essa V1, né, essa escrita toda dessa primeira versão, até o dia 11 de dezembro. Se eu vou conseguir, só Deus sabe, mas eu vou tentar. Porque eu achei que eu não ia conseguir nesses últimos dias devido a ter ficado um mês inteiro sem escrever nada. Mas assim, como eu tô vendo que tem capítulos ali que tá dividindo, multiplicando, né? Enfim, em 2, 3 capítulos, um que já estava escrito e alguma coisa assim. Então eu acredito que eu pegando essa loucura agora de escrita, agora que eu vou conseguir dar uma focada maior, que a maior parte da minha correria foi no começo do mês, né? Agora, tá acabando já. Então, eu creio que eu consigo dar um foco mais, né? Um gás maior. E, enfim. Mas, assim, escrito ali não tem nem o primeiro ato todo ainda, tá? Só pra constar. Mas tudo pode acontecer, né? Já que os capítulos estão brotando assim, então tudo pode acontecer. Mas fiquem ligadinhos que eu vou atualizando vocês. E me fala se vocês estão gostando de acompanhar, se não, enfim, se vocês preferem que eu
coloque coisas sobre o diário de escrita, tipo, mais vezes, só que menos quantidade de conteúdo sobre isso. Ou conteúdos menores, né, no caso. Ou vocês preferem que eu faça assim, né, de um tempinho em tempinho, mas falando sobre um progresso maior. Quero saber de vocês, gente. Me fala aí. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo ou até o próximo conteúdo. Espaço, 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 L, 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 espaço, F, C, espaço, espécie, L, espaço, vírgula, espaço.